casado com Lorena Matos, pai de João, Pedro e Felipe, autor dos livros A Prioridade da Presença de Deus e Células Excelentes. Este homem de Deus lidera a Igreja Batista Central Boulevard, Belo Horizonte. Cheio do Espírito Santo, descobriu no seu relacionamento com Deus toda a fonte de vida e esperança que buscava no mundo. E por isso, anuncia o Evangelho com entusiasmo e paixão. Com vocês, Pastor Léo Matos. Glória a Deus, Pastor Léo é outro amigão que a gente tem a oportunidade de há muito tempo compartilhar sonhos, projetos, intercessões, orações. E a gente quer expressar a nossa alegria, Léo, de ter você aqui mais uma vez com a gente. Essa igreja tão bonita, tão amada, a Central do Belo Horizonte, esse servo de Deus. Que Deus o abençoe, meu irmão, e use poderosamente nessa noite. Vamos orar pela vida do pastor Léo. Paizinho querido, te damos graças, ó Deus, pelo teu servo, ó Deus, o pastor Léo, Deus, que irá hoje, Deus, trazer-nos a palavra, naquilo que o Senhor, Deus, já trouxe ao seu coração. Pai, eu te peço, Deus, que ele possa transbordar tudo aquilo que pelo teu Espírito o Senhor, Deus, já lhe encheu, e que de forma muito graciosa o Senhor venha falar com cada um de nós. É assim que oramos gratos, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito boa noite. Aliás, uma boa noite mesmo, hein? A graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Meu Deus, que coisa maravilhosa é estar aqui nessa casa com vocês, nessa nova casa. Eu tive o privilégio de já pisar na conhecida agora como Farolzinha, a Farolzinha, e agora estou aqui na Farolzona, e estou assim impactado. Eu andei aqui por esse prédio, por essa casa, e eu confesso para você que eu fui assim, tomado por uma emoção. Os meus olhos se encheram de lágrimas e eu me alegrei muito. Glória a Deus. Eu queria me unir a você e dar uma salva de palmas a Deus, a tudo que Ele está fazendo aqui. Você já pisou numa promessa? Já. Você está pisando na promessa de Deus. Na promessa de Deus. E o texto que vem ao meu coração, pastor Martinho, Thaís, que eu amo tanto, tenho um carinho. Deus me deu o privilégio de ter os dois como amigos. Nossa família já se tornou assim bem próxima, já viajamos juntos, né? Já tivemos muitas experiências juntos, e como é bom ter bons amigos. E o texto que veio ao meu coração foi aquele texto de Efésios, capítulo 3, verso 20. É uma palavra para vocês e uma palavra para a igreja, porque vocês são os pastores da igreja. Efésios 3:20 diz que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que já está em nós e opera em nós. E o propósito é sempre a glória dele, a Ele seja a glória. E é incrível porque já é tanto, né? Já é tanto. Mas a sensação é que não é nem a sombra do que está por vir. É infinitamente mais. Essa igreja será não apenas um farol para João Pessoa, mas para todo o Nordeste, para o nosso país. Se preparem, porque está só começando. E o que Deus fará com aquele que crê e permitir o poder dele se manifestar é infinitamente mais. Infinitamente. Deixa essa palavra ficar no seu coração. E quando você se surpreender e falar uau, você pode ter certeza que Deus tem mais. O óleo nunca para de jorrar quando tiver vasilhas vazias apresentadas diante dele. Tem mais.
E sabe o que eu quero dizer para você? Tem mais de Deus para você nessa noite. Tem fome aí? Tem lenha aí? Porque o fogo nunca para de arder enquanto tem lenha apresentada no altar. Tem mais, muito mais. Eu quero já ir para a palavra, mas antes eu quero apresentar os materiais que eu trouxe aqui. Esse aqui muitos já conhecem, Células Excelentes. Estava ali no podcast e quando eu vou falar da obra de Deus na minha vida, eu tenho que falar da célula. Porque um dia falaram de Jesus para mim, mas nem pegaram meu telefone. Não me integraram, não me consolidaram, não me chamaram para ir, para participar, para pertencer a uma igreja. Mas quando eu fui numa casa e escutei o evangelho ali com mais clareza, ali eu já comecei a pertencer à igreja, porque a célula é a extensão da igreja. E eu sei que aqui é uma igreja em células, eu super recomendo esse livro para aqueles que querem ser poderosamente usados por Deus. Eu tenho o privilégio de fazer parte de uma igreja em células. Nós começamos com 15 grupos. Hoje, pela graça e bondade de Deus, são mais de 2.200 grupos. Éramos 300 pessoas, hoje são mais de 22 mil pessoas. E esse livro, pelo favor de Deus, tem sido o livro que forma e prepara os cristãos para serem usados no pequeno grupo. E se você quer ser usado por Deus, começa no pequeno. Se você for fiel no pouco, Deus te põe sobre o muito. Esse livro eu recomendo para você que quer ser usado por Deus. Esse livro aqui eu fiquei tentado em pregar ele hoje. Muito tentado, e várias vezes. Até há pouco tempo atrás eu falei, será que eu não vou pregar esta mensagem aqui? Mas Deus falou comigo que você já está com o material. Você já pode levar o livro para casa e receber a mensagem. Mas esse livro aqui, ele nasceu de um chamado da parte de Deus para convocar a igreja, para reorganizar a agenda, para colocar Deus em primeiro lugar. Reorganize a sua agenda para colocar Deus em primeiro lugar. Porque Ele é a fonte do seu renovo, Ele é a fonte de tudo que você precisa. E esse livro é um chamado para você priorizar a presença. Agora, além do livro aqui tem 21 dias na presença. Tem palavra para você diária e tem um guia prático para te conduzir a um lugar que talvez você ainda não foi. É na sala do trono, é na presença de Deus. Eu recomendo esse livro para você. No lançamento desse livro, eu não sei se eu já falei isso, Martim, mas eu tive a maior experiência com Deus na minha vida, a maior. Eu fui assim, você já teve assim a sensação de alegria, mas não tem ninguém rindo do seu lado? Você já começou a chorar e não tem motivo para você chorar? Uma presença de Deus que toma o seu coração? Pois é, nesse dia aqui o que aconteceu comigo é que eu fui como que eletrocutado. Você já foi eletrocutado? Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, Deus, o que é isso? Deus não tem só experiência para te dar. Toda experiência tem um propósito por trás. E Deus falou comigo. Eu me agradei desse material. Eu queria ministrar, mas como tem o livro lá, você pode levar para casa. Você pode abençoar pessoas. E você pode ser conduzido para um nível mais alto de intimidade com Deus e praticar ainda uma jornada devocional de 21 dias. Esse livro aqui, ele é para a Thaís. Eu tenho que colocar na mão dela, da minha esposa, para ela. Esse livro aqui foi escrito pela minha esposa, junto com outras pastoras, amigas, escreveram um livro. Você não é todo mundo, seja a mulher que Deus te chamou para ser. Então, se você quiser ser também destravada aí no seu potencial, mulher, no seu chamado, tem um material para você. Esse aqui é seu, Thaís. Deus abençoe a sua vida. Uma salva de palmas para Thaís. Pastora Thaís, meu Deus. O texto que eu quero ler com vocês. Então, se você quiser, tá lá fora depois, tá? O texto que eu quero ler para você está escrito em Marcos capítulo 8. O texto que eu vou ler hoje, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, só foi registrado por Marcos. Só está ali. Eu até perguntei, Martim, você já pregou aqui alguma vez? Ele falou, não sei, talvez, mas vai, Léo. Eu falei, amém, eu vou. Porque eu sei que tem uma revelação para o seu coração.
Marcos capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 22 e vamos até o 26. O que é que Deus tem para você a partir desse texto? Presta atenção. Tem uma unção e uma graça sendo liberada nessa noite, para você ser renovado na sua esperança. Esperança. Se estão dizendo não, tem esperança, porque Deus pode dizer sim. Se o ambiente não é favorável, se o ambiente e as circunstâncias são opostas, se o ambiente e a circunstância que você está gera incredulidade, tenha esperança, porque ainda assim, se você tiver uma atitude adequada, Deus pode fazer. Deus quer renovar a sua esperança. Creia. Deus quer renovar a sua fé, porque a maneira de Deus agir é por meio da fé. Tem um ambiente que atrai a Deus e tem um ambiente que rejeita a Deus. O ambiente que rejeita a Deus é a incredulidade. Deus quer renovar a sua fé. Fala: Deus, renova a minha fé. Deus quer renovar a sua dependência dEle, sua intimidade com Ele. Deus quer renovar também a sua perseverança. Não desanime, não pare no meio do processo, fique até o final. Renovo na sua resiliência, na sua perseverança. Deus quer te renovar através também de uma história de renovo, de milagre, e é conhecida como a cura do cego em Betsaida. A cura do cego em Betsaida. E é interessante essa história. O verso 22 diz assim: então foram Jesus com os seus discípulos, eles foram para Betsaida. Fala assim: Betsaida. Foram lá para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram. Fala pessoas. Agora fala assim: trouxeram. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Como é que eles chegaram? Suplicando. Fala, suplicando. Suplicando-lhe que tocassem nele. Aqui nós estamos no verso 22. E a expectativa de muitos é que na história fosse do 22 para o 25. Mas não é assim. A nossa vontade às vezes é pular algumas etapas. A nossa vontade às vezes é acelerar alguns processos. A nossa vontade às vezes é assim: Jesus chegou, a súplica chegou e o milagre aconteceu. Mas não foi assim. Antes do 25 tem o 23. E depois do 23 e antes do 25 ainda tem o verso 24. E olha o que aconteceu. Verso 23. Ele tomou o cego pela mão, que chegou lá com os amigos, suplicando para que tocasse nele, em Betsaida. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E não apenas levou para fora do povoado, presta atenção. O que aconteceu? Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas, elas parecem árvore andando. Dá até a impressão de que ele já viu anteriormente, e ele está sendo renovado na sua visão. E aí entra o verso 25, parte A, que ainda não é a parte B.
que ainda faz parte do processo do renovo, do processo do milagre, do processo da promessa. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Fala assim, mais uma vez. Mais uma vez. Jesus coloca as mãos sobre os olhos do homem. E só aí é que o milagre acontece. A nossa vontade é, Jesus chegou, os amigos vieram, trouxeram aquele cego, suplicaram, Jesus estava lá, a expectativa é que o milagre acontecesse ali, mas não, só então os seus olhos foram abertos, a sua vista lhe foi restaurada, fala restaurada, e ele via tudo claramente. E o último verso então diz que Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Essa é aquela história para mim que eu faço assim, ó. Uau! Uau! Quantas lições, quantos ensinos, quantos princípios. E tudo começa por quê? Porque Jesus, ele chega num ambiente. Ele chega num ambiente. E não tem um ambiente que Jesus chega que algo não acontece. Agora ele chegou num ambiente muito interessante. Ele chegou num ambiente, numa região, numa cidade, num povoado chamado Betsaida. O que é Betsaida? Você já ouviu falar nesse nome? Betsaida? O que é Betsaida? Betsaida já tinha sido mencionada. Betsaida é considerada como uma cidade impenitente. O que significa? E significa que aquela cidade, ela cai como que debaixo do juízo de Deus. Por quê? Porque aquela cidade já recebeu palavra. Ela já recebeu sinais. Ela já recebeu prova da manifestação de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Eles não corresponderam à palavra que foi liberada. Eles não se abriram para a fé diante dos milagres que ali foram realizados. Eles não se arrependeram, eles não converteram. E então Jesus censura Betsaida. Você sabe o que significa? Isso significa que a nossa atitude diante de Jesus, diante daquele que está presente, diante de uma conferência como essa, diante de uma mensagem que é liberada, diante de um ambiente para o milagre, ela faz toda a diferença para nós recebermos aquilo que Ele tem para nós. Eu vou te mostrar a censura que Jesus fez. Está registrado em Lucas 10, verso 13 e 14. Lucas 10, verso 13 e 14. Olha o que Jesus fala. Fala assim: ai de você, Corazim. Ai de você, fala Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco, cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Meu Deus. Por que Jesus repreendeu a cidade? Por que Jesus condenou a cidade? Porque aquele que chegou ali, que tem todo o poder, quando Jesus chega, ele acalma a tempestade. Quando Jesus chega, os demônios recuam. Quando Jesus chega, as pessoas se prostram. Quando Jesus chega, os reinos se abalam. E sabe o que eu quero te dizer? Que Jesus está nesse lugar. Essa é uma casa de adoração a Ele, é uma casa de oração, é uma casa de milagres, é uma casa de poder, é uma casa de propósito. Ele está aqui.
E eu quero dizer para você que a sua atitude diante dele, quando você escuta a palavra dele, quando você escuta um testemunho, quando algo está sendo liberado da parte dele, é determinante dentro daquilo que ele quer fazer na sua vida. Jesus não é um showman. Jesus não é um comediante. Já foi num stand-up comedy? Já foi assim numa apresentação de um show? Um show qualquer, sabe como é que é? Aquele que está fazendo o show vai fazer o show independente da reação da plateia. Se o povo bater palma, ele está fazendo o show. Se o povo não estiver gostando, ele vai fazer o show até o final, porque ele foi pago para fazer. Jesus não é assim. O que eu quero te dizer é que diante da obra que ele quer realizar, a primeira coisa que você tem que entender é que tem uma postura adequada que você tem que ter. E muitos não recebem tudo aquilo que Deus quer realizar, por quê? Porque contaminados pelo ambiente, acabam às vezes com uma atitude de incredulidade, uma postura inadequada. Será? Será que ele vai fazer? Deus quer aumentar a sua expectativa diante dele. Ele só vai completar a obra dele se ele perceber que no ambiente tem fé para ele operar. Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé atrai o favor de Deus. E eu estou querendo fazer o que aqui com você? Gerar uma expectativa no seu coração. Todas as vezes que você for se reunir, todas as vezes que você estiver numa célula, todas as vezes que você estiver num culto, todas as vezes que você estiver diante daquele que pode te renovar, que quer te renovar, que pode te abençoar e deseja te abençoar, ter expectativa. Agora, sabe o que é interessante? Jesus chegou em Betsaida, e eu penso que ele não chegou ali predisposto a realizar um milagre, porque aquela cidade já estava condenada. Jesus está aqui. Eu sei que essa casa é diferente, porque essa casa é uma casa que é dedicada para adorar a Deus. Mas às vezes você está num ambiente, seja familiar, seja na cidade, seja da região, seja cercado à sua volta de pessoas que dizem não para Deus. Mas mesmo do lado de pessoas que dizem não para Deus, não pode ser uma desculpa para a sua reação, porque mesmo em Betsaida, Jesus viu algo que o atraiu. Teve uma postura que mesmo numa cidade impenitente, ele falou: eu vou realizar algo. Por quê? Porque alguém chegou com fé naquele lugar. Quando Jesus chegou em Betsaida, a Bíblia está dizendo que já chegaram alguns amigos levando um paralítico e não levaram e será que ele pode? Não levaram numa expectativa do tipo curiosidade ou teste, não. Eles já chegaram suplicando, sabendo que aquele que estava lá era poderoso para realizar, Jesus. Eu quero te encorajar. Todas as vezes que você se reunir, a temperatura aumentar nesse lugar. Eu quero te encorajar agora, você começar a ter expectativa diante da sua necessidade, diante da sua limitação, porque aquele que tem todo poder está nesse lugar. Aquele que tem todo poder está nesse lugar. Não há um impossível para ele. Não tem um pecador que ele não possa perdoar. Não tem uma crise que ele não possa solucionar. Não tem uma situação difícil demais para Deus. Não tem quem esteja tão longe que a mão dele não possa alcançar. Não tem uma vida tão destruída, às vezes pelas palavras, pelas circunstâncias, pelas ações, pelos pecados, que ele não possa renovar, restaurar. Não tem impossível para aquele que do nada trouxe tudo à existência. Então, creia, aumenta a sua expectativa, deseje e suplique. Porque eu vejo que algo que aqueceu o coração dele e inclinou Jesus para operar aquele milagre é porque eles chegaram suplicando. Fala assim, suplicando. Tem o poder da súplica. A gente pensa que orar é só de um jeito. Não, a Bíblia fala para nós apresentarmos a Deus as nossas necessidades por meio de orações, por meio de súplicas e ações de graças.
Você chega orando num relacionamento gostoso e num diálogo. Você chega agradecendo. Mas você pode chegar suplicando. Tem gente aqui que tem que começar a suplicar. E vou dizer, quando você suplicar, os céus vão começar a agir e responder. Vai buscar a resposta do céu, Deus vai liberar. Suplica aquele que tem todo poder. Chega de terceirizar o seu relacionamento com Deus. Chega de se contentar com a situação que você está vivendo. Richard Foster, um dos grandes teólogos, ele diz assim: a superficialidade é o mal do século. Você sabe por que muitas pessoas não experimentam o renovo? Porque está se contentando em viver o tempo inteiro cansado. Muitas pessoas não experimentam infinitamente mais, é porque às vezes se contentou com o ruim, ou se contentou com o médio, ou às vezes até se contentou com o mais, enquanto Deus tem infinitamente mais. Muitos não recebem porque não pedem. Então eu digo para você, não terceirize, suplique, chegue diante de Deus, chega de superficialidade, vai diante daquele que pode e quer operar na sua vida. Você está comigo? Então fala assim, expectativa. Fala assim, fé. Fala súplica. Move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Agora, sabe o que aconteceu lá? Olha o que o texto diz. E se puder colocar ali para mim, o verso 22, 8:22. Algumas pessoas trouxeram. Fala assim, pessoas. E fala trouxeram. As pessoas, vou ecoar o que o pastor Davi Lago. Vamos dar uma salva de palmas ao pastor Davi Lago? É um gênio, é um mestre, é um homem de Deus. Eu falei, vai descansar, meu amigo. Ele, não, eu vou ficar lá. Eu falei, vai descansar. Mas ele falou aqui da importância dos relacionamentos também. Pessoas levaram ele. Pessoas. Relacionamentos não são neutros. Não são neutros. Ou vai aumentar e despertar sua carne, ou vai aumentar a sua unção. Ou seus relacionamentos vão te aproximar de Deus e te levar ao ponto de encontro que muda a sua vida, ou vão te afastar de Deus. Ou eles vão te ajudar a escalar montanha, ou eles vão te levar para o vale. Avalie quem você permite do seu lado. Eu não estou querendo dizer que você tem que fazer um círculo nas pessoas e dizer, não me relaciono com essas. Você tem que fazer um círculo no seu coração, para você se proteger. Mas você tem que avaliar quem é que você vai permitir a sua intimidade. E as pessoas trouxeram. Eu vou dizer que os relacionamentos são chaves espirituais na nossa vida. E que podem abrir porta para você viver o sobrenatural. E se tem alguém que está te trazendo aqui, agradeça a Deus e agradeça essa pessoa. E seja também um instrumento de Deus para levar pessoas a um ponto de encontro com o Senhor. Agora, às vezes nós vamos chegar diante de Jesus, porque pessoas nos trazem. Mas às vezes nós vamos chegar diante de Jesus, porque as circunstâncias nos trazem. Os problemas, as lutas, as dificuldades, as crises. Como é que você está aí hoje? Responda para Deus. Às vezes você vai chegar diante de Deus para experimentar o extraordinário que Ele tem para você, porque você tem sonhos, ambições divinas, desejos de Deus no seu coração. E essas coisas, essas circunstâncias e até pessoas te levam diante de Deus. Eu vou pedir a ajuda aqui do pastor Martim para escolher aleatoriamente. Escolhe algum homem aí de preferência para eu poder fazer uma interação. Pastor Martim, escolhe alguém e traz aqui para mim. Traz aqui, eu vou representar. Traz ele aqui. Traz ele aqui. O texto está dizendo então, verso 22, que algumas pessoas trouxeram um cego. Alguém que tem uma necessidade, tem uma limitação, tem um sonho, tem um desejo, tem um problema, tem uma questão. E vieram com expectativa. Vem com expectativa. Pega na mão dele aí, Martim.
Pega na mão dele. Vem com expectativa. Vem com fé. Vem com súplica. E traz ele aqui, vou representar, traz ele até Jesus. Uau! O que te traz até Jesus? O que te traz até essa conferência? O que te coloca diante de um ponto de encontro com Deus? Às vezes é um amigo que te traz. Às vezes é uma circunstância que te traz. Tem uma força que te traz, mas sabe o que acontece? Quando você chega diante daquele que tem todo poder, e eu estou aqui numa representação, quando você chega diante daquele que tem todo poder, a força que te trouxe perde a força, e agora ele não pode mais te levar, porque você está diante daquele que tem os planos e a palavra final e quer te conduzir. Muito obrigado, pastor Martinho, pode voltar. Quando você chega diante de Jesus, seja pela circunstância que for, agora tem uma pergunta da parte dele para você. Para alguns ele pergunta o que você quer que eu te faça. Lá no tanque ele perguntou: você quer andar? O que você quer? Aqui não tem uma pergunta explícita, mas tem uma pergunta no ponto de encontro. E a pergunta é: você está disposto a passar pelo processo para experimentar os planos, o renovo, a bênção, o milagre, o infinitamente mais que eu quero te dar? Você está disposto? E às vezes a nossa expectativa é que quando chega diante dele, algo imediato vai acontecer. Mas a verdade é que tem alguns testes e um processo que ele quer te conduzir para te amadurecer, para trabalhar em você, para te preparar, para te dar uma base. Ele pergunta: você está disposto? Você está disposto? Então o texto diz que Jesus tomou ele pela mão. Pega na minha mão. E o que Jesus fez? Jesus o levou. Jesus o levou. Eu preciso te dizer que para você experimentar o infinitamente mais e o milagre que Jesus quer realizar na sua vida, você tem que estar disposto a submeter aos processos de Deus, ainda que eles sejam desconhecidos, ainda que eles não sejam imediatos. E quando começa a andar, Jesus não fala para onde vai, mas ele tem uma escolha a fazer. Se ele vai permanecer de mão dada com Jesus, sendo conduzido por um caminho que ele não sabe, ou se ele vai interromper o processo que o Senhor está querendo realizar. Mas posso te dizer uma boa notícia? Jesus não promete uma mudança sem antes te garantir segurança. Ele diz: pega na minha mão e vem. Toma a minha mão. Eu sou pai, e pai de 3 filhos. Eu sei o que é ver um filho com medo, ver um filho inseguro, ver um filho sem saber o que vai acontecer. E quando eu vejo ele nessa situação, o que ele precisa é de pegar na minha mão. E eu digo para ele: o papai está com você, fica tranquilo. E Jesus o conduz. Eu quero dizer para você que hoje Jesus está querendo pegar na sua mão e está querendo te conduzir num processo, te oferecendo o melhor, a presença dele. Agora fique imaginando, aqui eu estou andando, é uma jornada, é uma caminhada, mas eles ali estavam indo para fora de Betsaida. Você sabe que às vezes Jesus vai ter que te tirar do lugar que você está, para te levar para um novo lugar, porque às vezes o ambiente que você está não está preparado para ver, não está preparado para receber aquilo que Ele tem para você.
Jesus está demorando. Submeta ao processo, ainda que seja desconhecido e ainda que seja longo. Jesus, eu não estou entendendo, está demorando, parece que você está prolongando o sofrimento. Por que as coisas não acontecem? Por que você não faz na hora? Por que você não faz agora? Para onde o Senhor está me levando? Ele te conhece. E se a porta abrir agora, e se o milagre acontecer agora, e se Deus fizer na hora, talvez a dependência que Ele quer gerar pode virar autossuficiência. E Ele está nessa jornada, que às vezes parece que é demorada, para te dar uma dose extra de intimidade e de afeto. E Ele está falando: acostuma com a minha mão. Porque depois que você receber e depois que eu fizer, você já está acostumado com ela e você sabe onde que você vai voltar para encontrar. A mão que te conduz, a mão que te dá segurança, a mão que te abençoa. Deixa o Senhor pegar na sua mão agora. Deixa Ele te conduzir. A palavra dele para você é: não está demorando. Eu estou te dando uma dose de intimidade. Você está passando agora pelo teste. Que teste é esse? É o teste da dependência. É o teste da confiança. É o teste de andar pelo desconhecido, mas sabendo que a boa mão do Senhor te sustenta, te segura e te guarda. Toma a mão de Jesus, deixa Ele pegar a sua mão. Ele está dizendo para você: o papai está com você. Eu queria que eu tivesse uma câmera aqui do meu lado. Eu queria com Ele atravessar essa porta. Eu queria com Ele lá para fora. Eu queria começar a andar e ir para uma distância. O que você ia pensar? Para onde que Ele está indo? O que vai acontecer? Tem um processo. E só vai receber quem está disposto a submeter. Uma salva de palmas aqui para o meu amigo. Pode assentar lá. Submeta aos processos de Deus, ainda que sejam desconhecidos. Submeta aos processos de Deus, ainda que sejam demorados. O que Deus está fazendo? Gerando em você confiança, dependência e oferecendo para você segurança, afeto, proteção, porque Ele te toma pela mão. Ele poderia ter interrompido. Não, já andou demais. Eu conheço esse lugar, está me levando para fora. Para onde que ele? Não, ô Jesus, muito obrigado. Foi bom pegar na sua mão. Foi bom andar por uma estação. Foi bom participar dessa conferência. Foi bom visitar essa cela. Foi bom até aqui. Mas esse caminho, por onde o Senhor está me levando, eu não estou disposto a ir. Tem gente que interrompe o processo, interrompe aquilo que Deus quer fazer, porque não está disposto a submeter. E não passa no teste da confiança, da dependência. Mas ele passou. Ele chegou lá fora. E quando chegou fora da cidade, o que aconteceu? Jesus fez assim: então agora abra os olhos. Não, Jesus fez assim, presta atenção. Mais ou menos assim. Só para você entender o que ele fez, eu vou fazer uma representação. Eu queria te mostrar sua cara agora. Ele cospe. E ele passa aquele cuspe nos olhos dele. Te chocou? Te escandalizou? Posso passar em você? E se eu passar, o que você vai falar? Você vai me processar?
Você vai brigar comigo? Você vai ficar revoltado? Pastor maluco? Cuspiu? Eu não estou querendo fazer essa proposta, mas eu estou querendo dizer, o que Jesus fez não foi normal. Não foi normal. E às vezes nós estamos querendo que tudo que Deus faça com a gente seja assim, tudo normal. Mas para você experimentar o que Deus tem para você, você tem que submeter aos processos dele, ainda que sejam longos, ainda que sejam desconhecidos, e ainda que sejam estranhos, ainda que sejam diferentes, ainda que você não entenda. E vou te dizer, às vezes ele está cuspindo naquilo que está te limitando. Ah, não, desse jeito não. Não, cuspir não. Eu já tenho 64 anos. Vou passar por isso? Vou ter que lidar com isso? Não, eu já fiz o meu curso tal. Eu já sou um mestre, eu já sou um doutor. Eu já tenho tal graduação. Agora eu vou ter que submeter a isso? Tem gente que passa por um processo, às vezes o que Deus está dando é nem um cuspe, é um Uber para dirigir, e a pessoa fala, não vou dirigir Uber não. Não, vou passar por isso não. Olha o que ela está fazendo comigo, olha o que ele está falando. Eu não sei exatamente como que vai ser com você, mas deixa eu te dizer, não vai ser do mesmo jeito que ele fez com outra pessoa. Tem gente que ele vai falar, tem gente que ele vai tocar, tem gente que ele vai cuspir. E sabe o que significa o cuspe? Tem gente que acha que é uma mandinga, né? Mas quando eu vejo cuspe na Bíblia, e Jesus foi cuspido, sabe o que significa? Significa que Jesus foi humilhado. E sabe o que significa? Significa que para Deus operar algo extraordinário em nós, Ele vai ter que quebrar o orgulho. E significa que às vezes você vai ter que permitir Ele tocar em áreas que são sensíveis. Ele tratar você, Ele moldar você. E para você receber, você vai ter que submeter. E muitos não recebem porque interrompem o processo. No meio do constrangimento, no meio da dificuldade. Ah, Ele não fez rápido. Ele não fez na hora. Ainda agora vai fazer desse jeito. Oh, meu amigo, deixa eu te dizer, você não tem noção do que ele está fazendo. Porque tudo que é demorado, tudo que é diferente, tudo que dá trabalho, no final das contas se torna mais valioso e especial. A história que ele quer fazer, o milagre que Ele quer contar através de você, tem um processo que você precisa submeter. Então vou dizer mais uma vez, submeta aos processos. Ainda que sejam desconhecidos, demorados, diferentes, estranhos. Pois Ele está então tratando você para você passar no teste da dependência, no teste da confiança, no teste da humildade, porque os orgulhosos são rejeitados, mas e os humildes? Atraem o favor e a bênção de Deus. Permita Ele tratar você. Ele cuspiu, Ele tocou, Ele operou ali na vida dele, Ele fez o processo. Ele submeteu, Ele permitiu. Então deixa Ele cuspir naquelas áreas que estão te limitando, que estão te travando. Deixa Ele cuspir nas expectativas que você tem, nos conceitos que você tem sobre você mesmo. Submeta. Agora o interessante é que Ele pergunta: você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? E sabe o que acontece?
depois daquele processo que ele submeteu, ele começou a ver. Olha o que acontece no verso seguinte, verso 24. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Eu vejo pessoas. E elas parecem árvore andando. Mais uma vez dá a sensação de que ele já tinha visto. Deus, ele quer restaurar a sua visão. E áreas que talvez foram roubadas, usurpadas, que você perdeu, ele quer restaurar em você. Eu vejo na Bíblia Deus restaurando e restaurando de forma abundante. Mas sabe qual é o problema muitas vezes? É porque a gente interrompe o processo quando ele é desconhecido, quando ele é longo, quando ele é diferente. Mas a gente interrompe também antes dele terminar. A gente interrompe quando a gente já começa a receber. Eu já recebi. Agora eu já tenho uma igreja. Agora eu já tenho uma célula. E a pessoa passa a viver uma vida normal. Por quê? Porque eu já recebi o básico. Eu já vou num culto num final de semana. Eu já recebi. Agora olha que eu recebi. Eu já recebi uma porta aberta. Eu já recebi uma promoção. Eu já recebi uma graduação. Eu já sou um mestre. Eu já posso parar por aqui. Eu já recebi. Eu já fui batizado. E nós interrompemos o processo quando ele ainda não foi completado. O que eu estou querendo te dizer? Não se contente com o parcial. Não se contente em receber apenas uma porção. Pastor Martinho, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Onde Deus está te conduzindo, Ele está te tirando de um lugar, Ele está te levando para outro, Ele está fazendo um processo na sua vida, Ele está fazendo algo extraordinário. Você pode passar, você tem submetido, você tem perseverado num processo da parte de Deus. Agora sabe o que eu preciso te dizer? Ainda não chegou lá. Não está bom não. É por isso que diz para você, Efésios 3:20, é infinitamente mais. Senão você se contenta com uma igreja legal, uma igreja bonita, uma igreja cheia, enquanto Deus está querendo te levantar para ser uma referência para o Nordeste. E aí você se contenta com mais, quando Deus tem infinitamente mais. É você se contenta com a conversão de um da sua família, quando Ele quer salvar a sua família inteira, e você parou de orar, e você parou de jejuar, e você parou de crer, e você parou de perseverar. É Deus te dar algo, e você para, porque você tá bom, aqui eu posso sobreviver. Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para vencer, porque Ele venceu o mundo. E Ele é o seu representante, Ele é o seu modelo. E Ele diz: eu venci para você vencer também. Não é sobrevivência. Sobrevivência é inimiga da vitória. Ele tem vitória para você. Qual é a palavra? Não se contente em receber algo parcial. Não se contente em ver árvores. Não se contente com um milagre parcial. Uma grande evolução não é o processo completo. O bom hoje te rouba do melhor amanhã. E sabe o que vai acontecer? Para um milagre completo operar, tem gente que para e não vive a plenitude. Sabe por quê? Porque tem que fazer de novo. Não, de novo não. Nós temos um mestre, que agora é um doutor. Eu perguntei: Davi, quantos anos para ficar doutor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende, Léo. Depende do curso. Depende de onde. Depende do nível. Depende daquilo que você quer chegar, de onde você quer alcançar. Pois é, tem gente que para aqui, enquanto Deus tem algo aqui. Mas para você sair daqui para lá, tem um processo de novo que você tem que passar. De novo. Então Jesus pega ele, fala: o que você está vendo? Eu estou vendo pessoas. Tá bom? Tem gente que fala: tá bom, pode ir para lá, Jesus, eu já vou viver assim. Mas ele fala: não. E Jesus toca ele de novo. Fala assim: de novo.
Fala, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Fala, mais uma vez. Então vou dizer para você, submete ao processo. Ainda que seja necessário Ele fazer de novo. Uma repetição. Quando a gente faz de novo, a gente faz mais de uma vez. Eu sou bom para isso, porque às vezes eu preciso comprar uma coisa que eu não tenho dinheiro. E o que eu vou fazer? Eu falo, parcela. Por que eu parcelo? Porque eu não tenho. Então eu tenho que parcelar. Tudo bem, eu tenho uma previsão, mas eu vou parcelar. Quando eu não faço de uma vez, é porque eu não tenho capacidade. Eu não tenho recurso. Eu não dou conta. Então eu faço. Eu vou voltar de novo, eu vou estudar de novo, eu vou fazer isso de novo. Por quê? Porque eu não dou conta. Mas e no nosso caso, por que Jesus faz de novo? Porque Ele não dá conta? É porque Ele não dá conta? Sabe o que Jesus faz de novo? Porque às vezes nós não damos conta, nós não estamos preparados ainda. Então o que Ele está fazendo? Ele quer te preparar. E às vezes tem uma base, tem uma raiz que Ele tem que aprofundar. Tem um nível espiritual que Ele tem que te conduzir. Tem um processo de perseverança que Ele quer te conduzir. Ele vai fazer mais uma vez, por quê? Porque Ele quer desenvolver um traço de caráter que precisa ser consistente em você. Ele vai fazer de novo, por quê? Para que a dependência, para que a confiança, ela vá num nível que você nunca vai deixar. Ele vai fazer de novo, por quê? Porque existe uma dose de intimidade que você precisa experimentar. Ele vai fazer de novo, por quê? Porque tem um nível de aprovação, de humildade que você precisa chegar lá. Ele vai fazer de novo, por quê? Porque tem uma resiliência, tem uma perseverança, tem uma musculatura espiritual quando você persevera. E Ele está querendo dizer, eu preciso fazer até que você fique preparado para receber. Então submeta ao processo. Tem que ser necessário mais uma vez. De novo. Submeta ao processo de Deus. Deixa Ele transformar, deixa Ele te capacitar. Ele tem todo o poder, e aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, vai terminar. Ele não vai chamar os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então submeta aos processos de Deus, ainda que sejam desconhecidos, ainda que sejam longos, ainda que sejam estranhos, ainda que precise de mais um toque, e não vou parar até a obra ser completada, terminada. Eu queria que a banda subisse aqui. O texto finaliza ali dizendo, então, os olhos, volta mais um. Então, os seus olhos foram abertos, a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo, fala assim, tudo, claramente. Jesus quer fazer a obra em você. E o que Ele vai dizer ao final? Verso 26, Ele mandou para casa. Ele mandou para casa dizendo, não volte ao povoado. Ele está querendo dizer para você, você está saindo de um lugar, você está saindo de um estilo de vida, você está saindo de uma mentalidade, você está saindo de um paradigma. Cuidado para você não voltar para lá. Você está saindo de um ambiente de incredulidade, agora você é um cristão, evangélico, batista, você é um farol para essa cidade. Ele está dizendo para você, não volte para a antiga maneira de viver. Cuidado com os lugares nocivos, cuidado com a vida pequena, cuidado para um lugar que às vezes limita a sua frutificação, cuidado com os ambientes que fazem você perder a visão, cuidado com a sua Betsaida, pois Deus está querendo levar você para ser um testemunho. Ele vai te levar para um lugar de confiança, para um lugar de segurança. Ele te leva primeiro para a sua casa. Você é uma bênção ali, para depois você ser uma bênção a partir dali. Eu quero dizer, há uma unção para ser liberada aqui nesse lugar, que vai te levar para um novo nível de confiança, para um novo nível de dependência, para um novo nível de fé, um novo nível de expectativa.
ao mesmo tempo um novo nível de intimidade, vai te levar para um novo nível de uma relação com Deus, disposta a submeter aos processos estranhos que Ele está fazendo, mas você descansa, porque você sabe que Ele vai completar a obra que Ele começou. Ele está tratando você, e tem uma unção aqui para você perseverar, tem uma unção para te capacitar, para te manter com combustível, para você chegar no destino que Ele tem para você. Eu quero te convidar a dar uma resposta. Por quê? Porque o Jesus, o mesmo Jesus que estava ali naquele lugar, Ele está aqui agora. E Ele está esperando aqueles que têm expectativa, que vão crer e vão suplicar, que vão pegar na mão dEle e deixar Ele conduzir. Se você é um desses, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e desse uma resposta. Nós vamos aqui cantar uma música, eu queria que fosse também uma expressão do seu coração, e que você pudesse dizer: Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu não sei em que momento que você está. Talvez você está no momento de um amigo que está te conduzindo. Talvez você está naquele momento de ponto de encontro. Talvez você está no momento em que Ele está pegando a sua mão, não sei. Você tem que dar uma resposta e dizer: continua, continua. Talvez você está chegando, então suplica. Talvez você está no momento que Ele está pegando a sua mão e você diz: me guia, me conduza, eu confio, eu descanso, o Senhor me dá segurança. Talvez você está aqui hoje, está se sentindo humilhado. Eu estou dizendo para você: se alegre, porque você está sendo lapidado, moldado, cuidado, restaurado, renovado, porque Deus quer te restaurar, não é parcial. Talvez você está aqui, já recebeu muito de Deus, e a palavra dele para você é: tem mais, tem mais. E sabe o que você vai fazer? Você vai ser ousado e vai dizer: então me toca de novo, então me toca de novo. Dá uma resposta para o Senhor. Se você quiser vir à frente se consagrar, se você quiser levantar suas mãos aí no seu lugar, a banda vai começar a nos dirigir. Eu quero te encorajar a você se consagrar, pois eu creio também que tem pessoas que estão no nível aqui hoje de receber a sua visão completa. Receba, 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 receba o toque. De novo, de novo e de novo. Receba o toque. Receba. Receba. Receba a palavra dele para você. Há um novo nível, há uma nova estação, há uma nova jornada, há uma nova mentalidade, há uma nova postura, há uma nova conduta, há uma nova unção. Não volta, não pare, não desista. Deus tem mais para você. Se renda, adore, deixa Ele ministrar no seu coração.